E aí, pessoal, vamos falar um pouco na aula de hoje sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa começa ali em 1917, né? Fazendo com que a Rússia saia da Primeira Guerra Mundial em 1918 ali, com muitos danos, né? Muita perda na sua tropa, mais ou menos 5 milhões de mortos ali que a Rússia teve durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, a Rússia era um país majoritariamente agrário, né? Ele começa a se industrializar ali na segunda metade do século XIX, e por conta disso ele começa a ter um desenvolvimento econômico tardio. Ele começa a experimentar então aí a partir da sua industrialização, né? Que acontece tanto por investimentos externos, ali Inglaterra, Alemanha e outros países, e também por conta de investimento estatal. Ele começa a experimentar uma industrialização, mas também movimentos operários, né, que eram contra as condições de trabalho degradantes que existiam ali na Rússia, assim como existiram na Inglaterra, ali na primeira fase da Revolução Industrial inglesa. Então a industrialização e essa insatisfação operária, né, dão margem para a entrada do pensamento marxista na Rússia e a criação do Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido, ele depois de um tempo se tornou dividido em dois grupos: os mencheviques, que eram minoria, e os bolcheviques, que eram a maioria. Bom, os mencheviques entendiam que a revolução socialista deveria acontecer de forma gradual, primeiro colocando a burguesia no poder, de modo que ela pudesse desenvolver economicamente o país, né, melhorando o capitalismo, e por conta aí da dialética hegeliana, que a gente conhece, que eu já falei em algumas aulas anteriores, o capitalismo iria se desdobrar no socialismo. Agora, os bolcheviques entendiam que não deveria acontecer dessa forma. Eles defendiam que deveria ser feita uma revolução socialista na Rússia, liderada por profissionais, de modo que não existisse esse meio termo capitalista e a Rússia se tornasse de vez uma sociedade socialista. Então, nesse meio tempo, né, em 1904, um grupo de operários russos da cidade de São Petersburgo, de uma indústria, eles vão ter aí com o dono da indústria para pedir uma série de melhorias nas suas condições de trabalho. Só que eles não são ouvidos, não são aceitas as suas reivindicações e todos eles são demitidos. Bom, revoltados com essa ação tomada aí pelo industrial, e outras classes também se solidarizando com a situação desses operários, eles decidem fazer aí, em janeiro de 1905, uma marcha até o Palácio de Inverno, que era a sede do governo russo, pedindo ao czar Nicolau II uma série de reformas política, econômica, fiscal, religiosa e também a convocação de uma Assembleia Constituinte, né? Eles não são ouvidos e acontece um episódio conhecido como Domingo Sangrento, em que as tropas do czar fuzilam todos os revoltosos ali na frente do Palácio de Inverno. Esse episódio gera uma revolta em todas as classes operárias aí, em toda a Rússia, e uma série de revoltas, né, uma série de manifestações começam a eclodir aí na Rússia. Nessas revoltas, então, são criados os sovietes, que eram assembleias, né, organizadas por soldados, operários e agricultores, em que eles discutiam as suas situações e procuravam aí se organizar para as suas revoltas. Esses sovietes aí são bastante importantes, que vão ser lembrados lá na frente. E também são criados os partidos liberais russos. Tá? Então, no meio dessas revoltas sociais, o czar, para tentar acalmar os ânimos, ele aceita fazer reformas agrárias e também algumas reformas sociais, além de convocar as dumas, né, que eram como se fossem uns parlamentos aí, que poderiam, de certa forma, representar a população russa. O problema é que essas dumas eram compostas majoritariamente de burgueses
e de pessoas que eram ligadas ao governo de maneira de pensamento, assim, né? Apoiavam o governo e por conta disso não tinham muita influência, até porque eram grupos somente consultivos, não tinham nenhum poder aí de veto nas decisões do czar. É importante falar que durante essas revoltas os principais líderes desses movimentos são expulsos da Rússia, são exilados. Porém, em novembro acontece uma revolta mais forte ainda e o czar abdica do trono em novembro de 1917. Nesse momento, então, é criado o governo provisório, em que dentro desse governo existia uma disputa entre os liberais e os socialistas. Bom, então, os socialistas exilados pelo czar retornam ao país, né, por conta de uma pressão que os socialistas fizeram no governo provisório, e Lenin e Trotsky, que eram os principais líderes dos bolcheviques, começam a convocar aí congressos, né, com os nomes de todo o poder aos sovietes e o outro com o nome de Pão, Paz e Terra. Então, em 7 de novembro, né, os bolcheviques tomam o poder, eles estatizam estradas de ferro, estatizam bancos e tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Depois disso, eles também matam a família real com medo de que ela pudesse, de alguma forma, retornar ao trono. Com o fim nessa situação aí, em 1918, com a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, é criado um exército branco. Esse exército branco ele era liderado por tropas leais aí à monarquia, era apoiado pelos países que venceram a Primeira Guerra Mundial e eram antirrevolucionários, contra-revolucionários. E estavam organizando movimentos de insurgência contra essa revolução socialista acontecendo na Rússia. Nesse sentido é criado o Exército Vermelho dos bolcheviques, liderado por Trotsky, que consegue derrotar o Exército Branco liderado aí pelos contra-revolucionários. Com a derrota do Exército Branco, em 1922, são tomados aí algumas regiões durante essa batalha contra o Exército Branco e é criada então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa URSS, né, a sigla como nós conhecemos, ela é liderada por Lenin, aquele que voltou exilado aí no início da Revolução Russa, até a sua morte em 1924. É importante falar que, por conta das dificuldades econômicas, tanto da situação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, quanto da situação na Revolução de 1917, é criada a NEP, a nova política econômica, que permite a entrada de capital estrangeiro e também a criação de empresas privadas na própria Rússia, socialista, né, para fazer com que, de alguma forma, a economia da União Soviética, que era socialista, que era totalmente estatal, tentasse sobreviver de alguma forma. Então, com o fim da liderança de Lenin, com a sua morte, a disputa de poder na União Soviética acontece entre Trotsky e Stalin. Na reunião do Partido Comunista, no Congresso do Partido Comunista, então, Stalin consegue uma aliança entre ele e outras lideranças, de modo que ele consegue vencer essa disputa com Trotsky. Bom, Trotsky entendia, na sua visão de Partido Comunista, de que a União Soviética deveria expandir a Revolução Proletária em toda a Europa, uma vez que ele via que o domínio da União Soviética era do proletariado, né? Deveria ser do proletariado, e por conta disso a expansão deveria acontecer em todo o território europeu. Já Lenin entendia que a Revolução Proletária, a Revolução Socialista, deveria acontecer primeiro dentro do território da União Soviética e depois ser expandido. Bom, essa disputa entre os dois acontece e quem leva melhor é Stalin, que passa a ser o principal líder do Partido Comunista, que, embora defendesse algumas medidas econômicas de cunho capitalista para manter a economia em pé, mantinha a sua autoridade política aí no Estado totalitário que nós passamos a conhecer como União Soviética. Então, Stalin passa a ser a principal liderança soviética que exila Trotsky e depois manda matá-lo no México.
É importante aí falar também que ele foi amante da Frida Kahlo, né? O Trotsky foi um dos amantes da Frida Kahlo. É importante falar que Stalin governou como um ditador, né? Ele era um governante totalitário, ele restringiu as liberdades do meio de comunicação, restringiu as liberdades individuais, perseguiu aí a população que era contra o seu regime, também mandou matar e exilar várias lideranças da própria revolução que fizeram com que ele chegasse ao poder. Então, Trotsky também Stalin estatizou uma série de indústrias de base da União Soviética e obrigou que os povos minoritários da União Soviética tivessem o russo como língua oficial. Uma série de regiões ali anexas à Rússia que fizeram com que a União Soviética se tornasse o que nós conhecemos, tiveram que adotar o russo como língua oficial. Então Stalin passa a ser a principal liderança soviética, a principal liderança socialista na União Soviética, e é a liderança totalitária no sentido socialista aí, que vai também culminar na Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham entendido essa parte do conteúdo, ela é bastante importante para entender o desdobramento da Primeira Guerra Mundial e entender como a gente vai chegar na Segunda Guerra Mundial também. A gente se vê na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.